Boa tarde a todos e todas que acompanham as lives dos Jornalistas Livres. A gente começa a semana, na verdade, começamos ontem, né, as lives com o pastor Fábio Bezerril, a gente teve outros convidados, ontem teve os catadores, o Mundano, o Bispo e outras pessoas nas nossas transmissões ao vivo, com o Sato e com toda a galera dos Jornalistas Livres. Agora, nesse momento, a gente está aqui com o deputado federal Alencar Santana Braga, Alencar que está ali, né, no meio de toda esse olho do furacão, digamos assim, do debate político, né, do Brasil, e nesse momento, nesse dia, a gente vai falar, entre outros temas, sobre a questão dos militares no governo. Alencar, eu quero já de antemão te desejar uma boa tarde e, claro, agradecer a presença mais uma vez aqui nas plataformas dos Jornalistas Livres. A gente está simultaneamente ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, então quem também puder compartilhar, a gente agradece. Boa tarde, Alencar. Boa tarde, Sato. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar a Kátia, cumprimentar o Sato, todos aqui que nos acompanham. A Kátia, que temos uma coincidência, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, então estamos aí, temos várias coisas em comum. Pisciana também, gente do bem, gente boa. Então, é um prazer a gente estar aqui conversando com vocês sobre assuntos diversos da atualidade, do momento, e que preocupam diversas pessoas no dia a dia. Muito bom. Sato, eu acho que a gente já pode começar pela nossa ideia de convite de trazer o Alencar aqui para conversar com o público dos Jornalistas Livres, que é esse tema crucial, eu acho que é o mais quente do momento, da gente entender o comportamento militaresco que eu estou dizendo, que não é militar, porque eu acho que o comportamento militar também, em certa instância, merece respeito, mas esse comportamento militaresco do governo federal e, claro, as cenas, não é, que a gente teve durante a semana passada e nas semanas anteriores, que foram revelando aí o papel dos militares no governo de Bolsonaro, Sato. Eu acho que seria o melhor tema para a gente começar aí dialogando com o Alencar nesse sentido e depois a gente passa para outros temas. Pode ser? Pode. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, Alencar, eu queria começar com uma curiosidade, né? Você está em Brasília, é o seu primeiro mandato como deputado federal, você já atuou em outras instâncias parlamentares aqui pelo estado de São Paulo e Guarulhos, sua terra natal, digamos assim, não é? De onde você atua politicamente, onde você mora com a tua família. Você já tinha imaginado, em algum tempo, desde quando a gente lutou contra o golpe na presidenta Dilma Rousseff, você já tinha imaginado que a gente ia chegar a ter um governo tão militarizado como esse que a gente está tendo agora? Olha, é um absurdo a gente ter tantos militares no governo. O Brasil, que passou por uma ditadura militar longa, períodos sombrios, período violento, de cassação de mandatos, sejam de mandatos de autoridades do STF, de ministros, sejam de deputados, governadores, prefeitos, que passou por um período na ditadura de tortura, de mortes, desaparecimentos, de cerceamento da liberdade, de censura. Num período democrático tão recente, a gente tem um governo totalmente militarizado. O problema não é... O Bolsonaro foi eleito, apesar de eu divergir dele, contestar ser oposição, ele foi eleito. Mas ele militariza o governo ao colocar diversos ministros, e nós temos no governo militar no governo Bolsonaro, quase 3 mil militares. Quer dizer, um governo que está em todos os seus diferentes ministérios, instituições, órgãos públicos, tomado pelos militares. Ora, isso é uma afronta, inclusive à nossa Constituição. Os militares se arrogam nos defensores da ordem, nos defensores da lei, nos defensores da Constituição. Dizem que eles estão ali para defender os poderes. Nós
temos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Ao fazerem parte de um dos governos, de um dos poderes, no caso o poder federal, o executivo federal, eles estão tomando um lado. Porque eles detêm o poder da arma, o poder da segurança é deles. E eles estão tomando um lado ao participarem dessa maneira tão descarada e tão ampla no governo federal. É lamentável que a sociedade brasileira aceite isso como natural. Isso não é natural. Isso é uma deturpação da democracia, isso é uma deturpação das nossas liberdades, é uma deturpação da Constituição Federal. Os militares estão se comprometendo com esse governo da morte. Eles que se arrogam ser as pessoas do bem e as pessoas da proteção. Quando eles estão participando dessa maneira desse governo, estão tomando partido e quebrando, de uma certa maneira, a democracia brasileira. Por isso que eu considero isso um atentado, uma violência que nós estamos sofrendo. Sato, eu queria completar já nessa toada do assunto militares e falar aqui que logo no início, antes dessa, por exemplo, essa ameaça em rede social que o Miguel Nicoleles Alencar chamou o Heleno outro dia de general de pijama, então vou chamar também de general de pijama, ou general Heleno. Antes disso, você já vinha levantando esse debate sobre esse perigo desses mais de 3 mil militares que hoje ocupam cargos no governo federal. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria que você explicasse aqui para nós, que você fez, que é um ofício para o Palácio do Planalto, onde você cobrou que sejam entregues estudos científicos que embasaram o aumento da produção de cloroquina pelo Exército, né? Queria que você falasse um pouco dessa ação, como é que foi essa solicitação. Eu sei que você mandou para o ministro da Casa Civil, o Braga Neto, e eu queria que você comentasse um pouco o status disso, como que isso foi recebido, se eles consideraram esse ofício. Acho que isso é bem importante também, não é? Do ponto de vista de pensar que você é uma autoridade, enfim, que você contasse tudo que está acontecendo sobre essa questão da cloroquina aí em Brasília também. Olha, mais uma atrocidade cometida pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro desdenha da morte e, mais do que isso, tem condutas que levam à morte, que colocam o povo em risco. Por isso que, inclusive, também eu representei o presidente Bolsonaro, mandei uma representação à Procuradoria da República por genocídio, porque sua conduta expõe o nosso povo a risco de vida, de perder a sua vida. Quando ele brinca com a situação, não tem nenhuma medida protetiva de prevenção que o governo federal está incentivando as pessoas a tomarem. O presidente faz o oposto. Então, tem que responder por isso. E o uso da cloroquina é uma delas. A comunidade científica do mundo inteiro está dizendo do risco, está dizendo dos efeitos colaterais, que pode levar a pessoa à morte, inclusive, e do nada, sem um amparo científico, sem um amparo técnico. E aí é importante dizer que as Forças Armadas se arrotam dizendo que elas trabalham com planejamento, trabalham com estudo técnico. Ora, qual estudo técnico que embasa o uso da cloroquina? O Exército produziu em 2 meses mais cloroquina do que o consumido no ano inteiro no Brasil. Tem gasto público, tem dinheiro público. Teve a utilização de coisas públicas, seja da mão de obra, seja de equipamento, seja do dinheiro público, para produzir algo cujo efeito pode ser perigoso. Então, o nosso requerimento, para saber o seguinte, queremos que eles respondam de maneira oficial. Quanto que produziram o ano passado? Quanto que compraram de matéria-prima? Quanto está sendo produzido esse ano, nesses meses iniciais do ano? Quanto se comprou de matéria-prima, quanto se pagou e quem autorizou oficialmente essa produção.
Mais do que isso, como será distribuída a cloroquina? Eles vão montar as barraquinhas, como já tem fanático do Bolsonaro montando e querendo distribuir para o povo? Quem vai assumir a responsabilidade se levar alguém à morte? Então, eles têm que responder. Não podem... Aquela medida provisória que o Bolsonaro baixou, para que o servidor público não seja responsabilizados pelos seus atos nesse período, aquilo ali era um salvo-conduto pelo uso indiscriminado que o governo quer fazer da cloroquina, pela produção indevida, pela distribuição indevida e pela receita e incentivo que eles sabem que estão fazendo e que pode resultar na morte. Eles queriam um salvo-conduto para poder justificar seus atos. Sabe o que me estranha, Kátia e Sato? O novo ministro da Saúde, o ministro interino, que é um militar, assim que ele assumiu, eles colocaram na rede social um novo protocolo do uso da cloroquina. Ora, aquilo ali ninguém assinou. Eles divulgaram na rede social, o presidente postou dizendo que agora iam poder usar, mas ninguém assinou o ato oficialmente, porque sabe que é indevido, sabe que não tem eficácia, sabe que gera de risco a vida das pessoas. Por isso que nós queremos a resposta oficial. Nós apresentamos o requerimento e o Ministério é obrigado a responder em até 30 dias, sob pena de crime de responsabilidade do ministro. Esperamos essa resposta e vamos analisar, após elas virem, o que fazer, outras medidas a serem tomadas. Não podem cometer crime e ficarem impunes. Se a cloroquina tiver uma comprovação científica de que ela tem eficácia e que puder ser usada adequadamente mediante receita médica, ótimo. O mundo inteiro clama e espera ansiosamente por um remédio ou por uma vacina. Mas nós não podemos, nesse momento, onde não há certeza, onde há dúvida, e, aliás, há certeza do efeito colateral. Isso há, a comunidade científica diz. Todo mundo, ninguém fala o oposto. Até o ministro Taish, que assumiu depois da saída do Mandetta, foi embora porque não quis assumir esse risco. E aí, então eles estão cometendo, eles sabem que tem ilegalidade, que tem risco. Então queremos que eles ponham num papel o porquê autorizaram a produção de larga escala dessa maneira, sabendo que gera risco. Eles têm que responder. Sato, eu vou falar mais da cloroquina, tem outras perguntas, mas eu faço depois. Acho que você pode é uma dúvida. Uma dúvida, viu, Alencar? Porque, assim, eu queria entender direito isso, que desde quando o Exército tem laboratório farmacêutico, sabe? Sato, e assim, não estou ouvindo. Não está ouvindo, Sato? Você tá ouvindo agora? Tô ouvindo ele. Você me ouve, Alencar? Você eu ouço, o Sato não. Você não quer está ouvindo ainda. dispensar o mic, Sato, para ver se... Não sei. Para ver se funciona, para você não ter que sair e entrar? Não, agora eu também não te ouço, Sato. Não te ouço e não ouço... Eu vou sair e voltar. Tá, mas eu já vou falando para ele responder a pergunta. Foi o seguinte, Alencar, o Sato já perguntou aqui de cara, falou, não estou entendendo, Alencar, muito bem essa história, desde quando o Exército tem laboratório para produzir remédio? Como é que isso funciona? Como é essa organização dentro do... Aí eu estou falando mesmo do ponto de vista do diálogo com o popular, né? Como é que a gente, enquanto população, entende isso? O Sato voltou? Sato, você nos ouve? Ouve? Tá estranho. Não tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Agora ele te ouviu. E agora? Sato? Alencar? Tá ouvindo ou não? Agora eu te ouço. Estava falando do laboratório no Exército, Sato, mais ou menos tentando explicar o que eu peguei da tua pergunta, mas agora você desenvolve.
Não, Alencar, então, eu queria saber desde quando o Exército tem laboratório farmacêutico. Eu trabalhei com publicidade uma época da minha vida que eu quero esquecer, mas tudo bem, passado é passado. E eu atendi vários laboratórios farmacêuticos. E eu lembro que a gente só trabalhava na comunicação, óbvio, mas a gente sabia exatamente de certos lançamentos de remédios que a gente tinha que fazer uma campanha de lançamento de remédio. Só que isso a gente sabia que tinha que passar por vários protocolos para a gente conseguir soltar. E às vezes a gente tinha campanhas prontas que a gente precisava colocar no ar, só que a gente deixava isso de stand-by porque não existia, porque ainda estava passando pelos protocolos, e isso demorava muito. A gente, às vezes, fazia campanhas que demoravam um ano, porque o remédio em questão ainda tinha que passar por vários protocolos, Conselho Nacional de Saúde, para ele ser aprovado. Como que, de repente, em um mês, o Exército começa a produzir cloroquina? Da onde? Quem são esses laboratórios? Quem é o farmacêutico responsável? E é isso. Como que é feito esse processo? Quem está dentro? Eu acho que, só para entender, para um leigo como eu, como que é esse processo? Como é possível, do nada, o Exército ter laboratório farmacêutico? Da onde vem isso? Ô, Sato, é isso também que nós queremos saber de maneira oficial, mas o que a gente acompanhou, que o Exército tem, sim, laboratórios, estariam produzindo em 2 laboratórios. Provavelmente são laboratórios, eu não sabia antes, são laboratórios que eles não devem usar de maneira constante e que agora estão usando para produzir a cloroquina. Mas nós queremos essa resposta também de maneira oficial. Quem é o responsável por tudo isso? De que maneira isso está ocorrendo? Como a cloroquina é um medicamento que já existe, provavelmente eles estão usando todo o protocolo anterior para a sua produção. Mas nós queremos essa resposta, porque a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de milhares de pessoas. E a nossa, quando a gente pergunta, para ter a resposta de maneira cabal. Como está sendo produzido, né? De que maneira, quem é o responsável, quem autorizou, porque, em tese, o Exército não serve para isso. E está se fazendo papel, comprando matéria-prima, queremos saber, inclusive, se tem outros interesses por detrás disso, que está se gastando para isso, horrores, muito mais do que aquilo que se consumia no Brasil num ano. Como eu já falei, foi produzido em 2 meses, então se gastou muito. Então nós queremos essa resposta de maneira oficial, mas nós temos que entender, as Forças Armadas, elas têm uma estrutura logística e de fábricas no seu interior de produção de algumas coisas, normalmente para o seu uso próprio. Porque imagine, diante de uma guerra, as Forças Armadas Nacional precisa produzir determinadas coisas para que essa Força Armada utilize. Produção de armamento, por exemplo. Lógico, tem que ter indústria para isso preparada. Nem toda a Força Armada tem, mas a nossa temos algumas. E, nesse caso, está usando uma estrutura de laboratório para produzir medicamento, mas nós queremos isso de maneira oficial. Mas o que eu li seriam 2 laboratórios ligados às Forças Armadas. Muito bem, muito bem. Você me ouve, Alencar? Só para a gente confirmar sempre? Ouço sim, estou ouvindo. Perfeito. Gente, eu quero agradecer as pessoas que estão chegando aqui para assistir. A gente está com o deputado federal Alencar Santana Braga, deputado que está ali no enfrentamento a essa política genocida do Bolsonaro lá em Brasília. Ele está falando aqui conosco sobre essa produção de cloroquina nas Forças Armadas e também sobre o que significa essa ocupação de mais de 3 mil militares nos cargos do governo federal, entre outros assuntos que a gente vai entrar aqui agora. Tem muita gente comentando, Alencar, muita gente te agradecendo por você estar aqui falando claramente, explicando essa questão, falando das cobranças, desse ofício. Agora, esse prazo é 30 dias a partir de quando? Quando que vocês encaminharam, mais ou menos? Só para a gente conseguir também acompanhar. Nós encaminhamos
quarta-feira da semana que passou, eles têm 30 dias após o recebimento. O procedimento eu encaminho ao Ministério, mas, na verdade, passa antes pela presidência da Câmara, que encaminha. Provavelmente, de maneira oficial, está chegando, creio, que essa semana no Ministério. E, a partir disso, eles têm 30 dias de resposta para responder. É uma obrigação deles perante um requerimento de informação de um parlamentar. E eles não podem deixar de responder. Podem até pedir mais um prazo de 30 dias, mas são obrigados a responderem. Em público, Esperamos, isso... se eles não têm nada a esconder, que essa resposta venha o mais rápido possível. Claro, eu acho até que, Sato, por questões óbvias, não é? Se esse governo quer parecer tão limpinho, não é? Tão, enfim, a gente sabe que não é essa a realidade, deveria responder no mesmo dia em que receber, inclusive, né? Não deveria nem esperar esses 30 dias, porque se já tem uma ação dessa produção... Público. Exato, e enquanto isso, não dá para esperar 30 dias, porque o vírus invisível vem matando milhares e milhares de pessoas todos os dias aqui no Brasil. Não é à toa que a América Latina é epicentro da pandemia graças ao Brasil, infelizmente, com essa marca negativa. Kátia, saiu uma matéria hoje, eu não lembro agora em qual órgão de imprensa, dizendo que a percentagem das pessoas de casos graves que morrem no Brasil é 2/3. De cada 3 pessoas que estão internadas no Brasil com Covid, 2 pessoas morrem. Isso é um índice alto. Eu não lembro agora, eu li logo cedo, eu não lembro agora de fato qual órgão que publicou. Foi um dos grandes órgãos de imprensa do país, onde os especialistas estão suspeitando de que uma das razões pode ser o uso da cloroquina, desse número maior do que a média de outros países. Então, nós estamos 66% das pessoas em casos graves que estão internadas no Brasil estão vindo a óbito pelo Covid-19. É um índice maior do que a média. Só os Estados Unidos têm um número maior que o nosso, onde lá o doido do Trump também defende isso. Então, pode ser algo semelhante, porque lá também ele está dizendo até que está tomando, né? Sim. E os especialistas, os médicos, eles não conseguiram ainda apurar cientificamente que essa é a razão, mas suspeitam que seja. Então, você vê que é uma coisa grave. Você não pode, para salvar a vida de alguém, colocar algo que pode fazer o oposto, né? Causar morte. Isso é crime. Então, é mais uma razão para que ele responda de maneira oficial e assuma a responsabilidade. Quem autorizou, quem é o farmacêutico, quem é a autoridade do comando que permitiu que isso seja feito. Com certeza. Falando um pouquinho sobre números, Alencar, nós, todas as sextas-feiras, temos um encontro programado aqui com o neurocientista Miguel Nicoleles, que, sobre essa questão dos números, ele nos fez uma nova orientação, até por causa das subnotificações, que a gente sempre se baseasse para falar disso nos dados da Fiocruz, nos dados da SARG, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave. Desses dados, 73% daquelas pessoas que têm problemas respiratórios e que estão internadas são muito provavelmente casos de Covid-19. Então, aí você já tem uma curva exponencial muito maior do número real. E que esse número subnotificado, segundo os cientistas que estão envolvidos no Comitê Científico do Nordeste, coordenado pelo Miguel Nicoleles, é pelo menos 10 a 12 vezes maior do que o que nós temos. Então, por aí, e levando em consideração a fala que você trouxe agora, dessa matéria publicada, dá para a gente entender a gravidade do que é o uso da cloroquina. A cloroquina, segundo também os cientistas coordenados ali pelo Comitê Científico, é uma das maiores causas de morte nesse período da pandemia de Covid-19, quando usada para esse fim,
e tende a ser se liberada em larga escala, se o exército começar a distribuir mesmo, se os bolsonaristas fizerem as suas banquinhas e começarem a distribuir, uma das causas de morte muito maiores, muito provavelmente, do que o próprio coronavírus sem tratamento, sem vacina, enfim, é muito triste. É muito triste, né, Sato? E a gente fica, sim, muito se sentindo na mão, Alencar, desses caras. O que você acha que a sociedade civil, as pessoas, o povo pode fazer para se proteger desse espectro, né, de dominação? Porque me parece, assim, que a gente tem ali as Forças Armadas dominando essa coisa da cloroquina, o Bolsonaro desapoiando, digamos assim, o isolamento social e a quarentena, e a dominação de todo esse processo. Parece que se a gente ficar doente, a gente vai ficar na mão de um hospital comandado, não é, do ponto de vista orientativo, digamos assim, por esse apoio ao uso da cloroquina. Eu tenho o direito de dizer, não quero que me apliquem cloroquina, né? Eu sei que você não é da área médica, mas do ponto de vista do direito, tem alguma coisa que a gente possa fazer para se proteger desse negócio todo aí? A cloroquina, vocês me escutam bem? Sim. Porque eu estou com um problema aqui no computador, eu estou usando o celular, eu estou gritando aqui para o som sair. Não, tá ótimo. Pode falar mais alto também. Tá. Ela ainda não é, no protocolo do Ministério da Saúde, ela não consta como uso obrigatório. Nos casos graves, o médico pode decidir usar ou não, vai depender de uma decisão dele, porém, com a anuência do paciente. O paciente tem que dizer também se ele topa ou não, porque não é porque tem efeito colateral. Tem efeito que pode piorar a situação. E o Ministério, ele está incentivando, mas não oficialmente também não diz use, porque todo mundo que está lá sabe, não quer, vamos dizer, colocar o seu na reta para responder eventualmente pela conduta, pelos resultados que isso pode ocorrer no futuro. Então, individualmente, uma pessoa que tenha o Covid-19 esteja em estado grave, pode, se o médico oferecer a ela, dizer que não quer. É possível. Mas é muita covardia, agora, né, Alencar? É muita covardia, né? É isso que ia chegar agora. Você tem um presidente dizendo que é para usar. Você tem gente do governo incentivando, mesmo não sendo oficializando. A pessoa está diante do desespero. Todo mundo, quando está no desespero, você busca uma esperança. Você busca uma saída. No caso da sua vida, você busca qualquer alternativa que lhe falarem que pode ser a solução para a sobrevivência. As pessoas sem conhecimento, provavelmente muitas delas falam que sim, porque estão dizendo, olha, tem uma portinha ali, pode ser que seja. Você não está avisando que a porta também pode levar para um lugar pior. Você está dizendo, ó, pode ser que pode ser que você tenha sorte e leve para um lugar bom, mas pode ser que não. Então, de fato, é uma covardia, uma crueldade fazer isso com as pessoas. O que nós temos que fazer de maneira geral, coletiva, a racionalidade precisa voltar a imperar. Esse governo é desumano. Esse governo ele não tem humanidade. Aliás, a reunião ministerial demonstrou isso, né? Eles não, nenhum momento, discutiram. Obrigado, Lucas. Luquinha está dizendo que já votou em nós. Obrigado. Aqui, acabou de manifestar. O governo fica 2 horas discutindo com os seus ministros perante uma crise e não se discutia a crise sanitária e nem se discutiu a crise econômica. As 2 coisas graves que afetam a população e justamente nesse momento a população mais pobre. Então é um governo que não tem humanidade, é um governo que não tem nenhum princípio de solidariedade, é um governo que não age para proteger, é um governo que não age para acolher, é um governo que não age para prevenir o seu povo. E aí o uso da cloroquina que eles estão incentivando
de maneira irresponsável, de maneira não científica, de maneira inadequada, de maneira sem responsabilidade, é um absurdo, porque pode levar muitas pessoas à morte e eles não querem responder que deveriam, assumindo a responsabilidade pela conduta tomada. Então, nós temos que a sociedade pressionar para que o governo haja. Kátia, queria dar um exemplo. Uma outra coisa que tem a ver com isso está no debate abre ou não abre? Abre o comércio, a vida volta à sua normalidade física ou não? Ora, se o governo tivesse agindo com prudência, tivesse agindo com responsabilidade, tivesse garantindo uma acolhida e apoio às pessoas que estão passando por uma necessidade econômica, apoio ao pequeno e médio comerciante, pode ter certeza que a pressão pela abertura seria bem menor. O problema é que as pessoas estão sentindo não protegidas sanitariamente, ou seja, na sua saúde, na sua vida, e economicamente. Portanto, as pessoas falam, o ímpeto, a reação natural falou, quero buscar uma saída. Claro. Se elas não conseguem uma saída que não está na mão delas, a não ser a máscara, o contato, mas não está, outras ações não está na mão dela o combate ao Covid, ela fala, pelo menos está na minha mão lutar pela minha sobrevivência econômica. Então elas vão para o outro caminho que é mais fácil. Porém, coletivamente será um desastre. Mas porque justamente o governo não acolhe, não cuida, não protege, não dá apoio, não é solidário e não discute soluções aos problemas reais que atingem o nosso povo. Sato, eu fico muito triste, assim, porque você vê, a gente tem aqui um público muito progressista também, não é? De esquerda, mas a gente também tem um público Bolsonaro, né? Um público que também apoia esse governo, que não xingando com palavrão, não fazendo aquelas baixarias, eu respeito, acho que temos que estabelecer um debate, mas eu fico muito triste, gente, quando vocês ainda não perceberam, os bolsonaristas, as pessoas que estão apoiando o Bolsonaro, o quanto ele é nocivo para a família brasileira mesmo, não é? Que vocês tanto querem preservar, não é? Tem tanto esse mote, né, de preservar a família, de preservar, enfim, o nosso mote talvez seja por um outro viés diferente do de vocês, mas eu acho que seria muito importante vocês refletirem novamente sobre a realidade das pessoas que estão na ponta, né, das pessoas que não têm as mesmas oportunidades que vocês, porque eu acredito que quem ainda apoia o governo Bolsonaro tem um território de privilégio, né? Então, eu acho que por isso ainda apoia, porque eu duvido muito que se fossem essas pessoas que o Alencar acabou de descrever aqui, estariam ainda apoiando esse governo, gente. Então, é uma questão racional, sobretudo, não é? Nesse aspecto. Sato, vai você, querido. Eu estou olhando os comentários e aí a gente vai trocando aqui com o Alencar. Não, só para dar um adendo também nessa coisa da cloroquina, e esse processo todo que está sendo feito pelo governo com a cloroquina está fazendo a cloroquina também faltar em certos lugares para quem precisa realmente da cloroquina, né? Tem gente que, na verdade, a cloroquina é um remédio que é usado para lúpus. Tem uma grande amiga que teve que correr atrás de várias farmácias de São Paulo sem achar, porque virou esse salvador da pátria, que é a única coisa que esse governo faz, sempre procurar alguma coisa, um fenômeno que salve a humanidade, e nisso vai levando a ações completamente equivocadas, né? E também não só lúpus, como malária, esse remédio é utilizado e está faltando. Aqui em São Paulo já existiu isso, parece que teve muita mesmo falta de cloroquina para quem precisava, mas no interior isso faz muita falta. A gente sabe que no interior a cloroquina sumiu para as pessoas que precisam disso, né? E então é realmente uma atitude sem a mínima preocupação com a sociedade e todo mundo. Eu queria entender também, Alencar, essa presença militar, voltando à presença militar,
Tal. Porque, assim, eu vejo assim, a gente sempre fala, a ditadura tá aí. Só que eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho mais nefasto, porque, na verdade, ela vem com uma capa de institucionalidade. Afinal, o Bolsonaro foi eleito, certo? Por mais que a gente não goste, ele foi eleito democraticamente nas urnas, através de processos que a gente pode dizer que não foram tão democráticos assim. Mas, só que esse aparelhamento dos militares, deixando o Bolsonaro com essa capa de legalidade, isso não é muito mais perigoso do que você ter claramente que o exército tomou a frente, e como foi o caso da ditadura, que foi um golpe, que eles entraram e tomaram conta de tudo. Na verdade, agora eles estão tomando conta de tudo, mas eles têm um presidente que foi eleito nas urnas democraticamente. Como que isso pode ser mais perigoso ou não? Qual que é a sua visão sobre essa presença institucional dos militares em todos os ambientes do governo? Sato, você isso, ele parece ser um governo democrático, mas que tem a feição autoritária e militarizada muito forte, e que tenta fortalecer isso com suas atitudes. A nota do general Heleno, defendida também pelo ministro da Defesa, é grave. É uma clara ameaça às liberdades políticas no país. Uma grave ameaça. Então, foi eleito o governo a partir de uma eleição, mas tira a política de lado, militariza ele, como se os militares fossem a salvação. Agora, os militares é uma força própria. O poder das Forças Armadas é uma força própria. É quem detém o poder dos canhões, das armas, dos navios, das aeronaves, enfim, de bombas. Tem organização para isso. Então, eles estão tomando parte de um governo, de um dos poderes. O Bolsonaro só não caiu diante de tanto ataque que ele faz à democracia, ao nosso povo, porque as Forças Armadas o tutelam. Porque as Forças Armadas fazem parte do governo. Porque senão a reação seria outra. E eles fingem que não é com eles, que eles são ali a parte boa do governo. Se é bom porque está lá. Se eles são a parte boa do governo, então a outra parte é ruim, representada pelo próprio presidente. Então eles sabem que o governo também é ruim, que o governo é mau, que o governo não é racional, que o governo é cruel. Eles sabem disso, que o governo é autoritário. O Mourão fez um artigo recente, o nome do título é Limites e Responsabilidades. Aquele artigo é verdadeiro, se fosse escrito por alguém da oposição. Se fosse escrito por alguém da oposição, era perfeito. Porque é um governo sem limite, é um governo sem responsabilidade, é um governo que ataca a imprensa, é um governo que ataca o legislativo, é um governo que ataca o judiciário, é um governo que ataca a federação, porque lá eles falam que os prefeitos e os governadores estão atacando o Estado Federativo do Brasil. Ora, quem ataca é o governo central, é a União, que não articula resposta integrada comum dos entes federativos para todo mundo superar essa crise. Não é à toa que eles ficam atacando prefeitos. Aliás, atacaram na reunião ministerial de forma declarada. Então, aquele artigo... Aí dizem que personalidades políticas do Brasil vão para o exterior manchar a imagem do Brasil lá fora. Ora, quem mancha essa imagem, quem faz passar vergonha é esse governo. Aliás, o próprio ministro do Meio Ambiente, de novo, dizendo vamos aproveitar a pandemia para deixar passar uma boiada e alterar a legislação ambiental. O mundo inteiro está de olho. Então, é um governo que passa vergonha por si mesmo. Então, aquele artigo ele é verdadeiro e escrito por alguém da oposição em relação ao governo Bolsonaro, não do vice Mourão para a oposição ou para os poderes constituídos. Então, é um governo
que usa da ameaça da força, da proteção das armas, para fazer o que está fazendo. Então, se os militares, alguns militares tiveram vergonha no início e zarparam, né? 2, 3 no começo do governo caíram fora. Mas os militares estão novamente manchando a farda que vestem ao fazerem parte do governo. Estão novamente manchando a história do Brasil. Estão novamente ameaçando o povo brasileiro de tomarem medidas violentas. O Bolsonaro só se sustenta esse desgoverno desumano pela proteção que eles estão tendo dos canhões. Então tem que cair fora. Os militares não podem participar do governo. Se eles respeitarem o artigo 142 da Constituição, que tanto eles falam, que lá diz que eles têm que proteger os poderes, são 3, legislativo, judiciário e executivo, que eles se regem, está lá escrito, pela disciplina e pela hierarquia. Ora, como pode um militar da ativa, general, participar de um governo? Como é que ele vai se postar se esse governo for contestado pela sociedade civil? Se no dia seguinte ele volta para o batalhão dele e o poder é dele ainda de dar o comando? Como é que ele vai se postar se a reação dele natural, para a qual ele foi treinado, é o uso da força? Ele vai usar força. Portanto, nós temos que impedir, a sociedade brasileira tem que fazer esse debate. Os militares não podem fazer parte do governo, porque quando eles fazem, eles tomam um lado e ameaçam os outros poderes. É uma ofensa à democracia brasileira a participação dos militares no governo Bolsonaro. O que é cargo próprio de militar deles, que a função exige a formação militar, é outra história. Mas não ocupar cargos civis com tamanha agressão e com tamanho tomada de lado, ameaçando a nossa democracia. O Brasil viveu um período tão duro, muitos viveram, sentiram, nós conhecemos pela história, abominamos, e está permitindo que isso volte de maneira tão descarada, e a gente achando que é normal. Nós não podemos achar que é normal, porque não é normal. Não é mesmo, não é, e eu tenho certeza que a gente agora está muito lúcido, especialmente depois. A gente já sabia, Alencar, eu acho que o modus operandi de Bolsonaro e sua equipe ministerial e desses militares todos, mas eu acho que quando a gente vê Bolsonaro agindo naquela reunião divulgada na sexta-feira, a gente entende um pouco mais a gravidade do que é esse governo com seus militares. Antes de passar para o próximo assunto, tem 2 comentários bem interessantes aqui sobre essa questão das relações internacionais que você trouxe na sua fala. Um é da Isabel Cristina Joy, ela está falando que hoje o Financial Times está com a seguinte manchete: o líder populista está conduzindo o Brasil para um desastre. E a Odete Carvalho dizendo, até o Trump não quer mais brasileiros nos Estados Unidos. Então, é muito simbólico, não é? Que a gente tem aí, e fico bastante estarrecida também, não surpresa, sabe? Mas eu fico triste mesmo, porque, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem agora. Aí, eu queria muito que você respondesse o seguinte, é impeachment ou cassação da chapa? Qual que é o melhor caminho para a gente lutar contra esse governo antidemocrático? Olha, primeiro, nós temos que dar um basta nesse governo e pôr para correr. Bolsonaro e Mourão. Todas as saídas são boas. Lógico que a cassação da chapa pelas fraudes eleitorais, pela manipulação, pelo uso no oculto, no submundo da rede social para influenciar na campanha, é a melhor saída, porque vai permitir que a população vote livremente, que a população diga o que ela quer, diga o que ela deseja, o que ela espera do Brasil no próximo período. Porque ela votou em 2018 com ódio, votou com raiva. E desculpa, você não escolhe uma coisa para você a partir do seu ódio. Você tem que escolher aquilo que seria bom dentro de um clima de normalidade, de racionalidade. Quando você está tomado pelo ódio,
você tende a estar contaminado e tomar decisões equivocadas, como nós tivemos no resultado eleitoral. O Bolsonaro é fruto do ódio construído por um setor midiático, financeiro e político que resultou nessa eleição de 2018, inclusive de maneira fraudada. Mas nós temos que, o fora dele, o fora Bolsonaro tem que vir. Será o caos a continuidade desse governo. Nós estamos vivendo um período muito duro da crise sanitária, uma crise econômica que começa a tomar cada vez mais a gravidade, crescer. Nós vamos, se a gente não tiver governo preparado, não vou nem dizer agora, na pandemia, porque ele está aí, o governo está aí, mas vamos pensar no pós-pandemia. Um governo que não teve postura, capacidade... Olha, se ele chamasse nós da oposição para o diálogo e dissesse o seguinte, vamos juntos buscar saídas para essa crise, mas racionais, pode ter certeza que nós da oposição não estaríamos criando o problema. Mas saídas que levam para a morte, que não resolvem o problema do povo, nós não vamos. Porque nós temos responsabilidade não só com o nosso eleitor, mas com a sociedade brasileira. Ele está fazendo o oposto. Imagine pós-pandemia, onde teremos um caos ainda na saúde e um caos econômico. Um governo que diz claramente que está pouco preocupado se vai quebrar pequena e média empresa, que está pouco preocupado com o emprego, nós vamos ter uma situação econômica, infelizmente, de caos. O desemprego aumentando, com a fome aumentando, a miséria aumentando, e o governo que devia fazer a sua parte, praticamente lavando as mãos. Portanto, se nós queremos garantir um país com condições, mesmo com dificuldades, mas com condições de superar isso, para que a nossa vida volte ao normal, não é com o Bolsonaro. E o povo tem que dizer, então, de que maneira ele quer. Portanto, basta, fora Bolsonaro, é urgente. Kátia e Sato, o Bolsonaro sabe que seu governo vai ser um fracasso. Ele sabe. Aliás, se tem uma verdade que ele disse, é que ele disse duas. Que ele não nasceu para ser presidente. E que ele disse, não tenho amor, né? Ele falou, não tenho amor por nessa reunião de sexta-feira. Ele falou, não tenho nenhum amor por essa presidência, por essa cadeira, por nada. Pois é. E ele disse, eu não nasci para ser presidente. Não nasceu mesmo. E que ele disse que não manja nada de economia. O problema é que ele não manja de economia, de saúde, não manja nem de segurança, nem de forças armadas. Onde já se viu, durante uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra do combate ao Covid, não ter general, não ter comando, não ter estratégia, não ter planejamento. É um péssimo comandante, por isso que ele foi expulso também do Exército. Ele sabe que seu governo vai dar errado, por isso que ele cria fatos a todo momento para alegrar, para enganar a sua tropa, o seu gado, esse povo que o segue de maneira não racional. Então, ele vai ludibriando a população, porque ele sabe que se ele for discutir o problema, ele não tem resposta, não tem solução para isso. Agora, eu não sei, eu queria saber primeiro, quanto tempo você pode ainda ficar com a gente? Você tem alguma coisa, tipo, nos próximos 10, 15 minutos, dá para ficar mais um pouquinho? Ok. Massa, porque a gente tem... Desde já, falar para o pessoal curtir também a nossa página, Alencar Santana Braga, Facebook, Instagram, Twitter, venha conosco também, pessoal, conto com vocês lá. A gente colocou aqui o endereço do seu Instagram para as pessoas conhecerem os projetos que você está tocando na Câmara Federal. Acho que é importante as pessoas aprofundarem um pouco mais. E eu estou impressionada, viu, Alencar, com a quantidade de bolsonaristas que estão aqui. Alguns, eu não estou bloqueando ninguém, gente, porque eu quero que vocês fiquem mesmo, para ver se vocês conseguem captar um pouquinho de argumento para fazer uma reflexão logo mais. Não é? Acho que é bem importante que vocês façam isso também. E como o Alencar disse, se o presidente de vocês chamasse a oposição para dialogar com soluções positivas para o enfrentamento do novo coronavírus, isso seria feito. E eu acho que quando você fala assim, Alencar, a gente cria problema, acho que vocês não criam problema, vocês criam soluções, vocês fazem enfrentamentos importantes, sabe? Para
combater esse novo vírus aí que está devastando o país, nosso país e o mundo. Sato, vamos passar para um outro tema? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da cultura, né? O Sato Alencar é artista, além de jornalista livre, e eu acho que a cultura está esquecida há muito tempo, né? Desde o início do governo Bolsonaro, desde antes da pandemia. Queria, Sato, que você dialogasse um pouquinho, né, com o Alencar, aí em nível federal, sobre esse tema também. Eu acho, assim, a arte, a cultura está sofrendo já há muito tempo nesse governo uma perseguição gigantesca, assim, né, destruindo todas as formações que já existiam dentro do Ministério da Cultura, que não tem nem Ministério mais da Cultura, isso já é simbólico, é um símbolo gigantesco do desdém que esse governo tem com a cultura, mas muito mais é uma perseguição ideológica, né? Porque, sei lá, a arte e a cultura sempre fizeram a gente pensar sobre o imaginário do nosso país, né? E agora, nesses tempos de pandemia, é uma classe de trabalhadores que, aliás, a indústria da cultura é gigantesca, são milhares e milhares de pessoas que trabalham com isso. Só para entender, não é só o ator que está em cima do palco, não é só o cineasta ou o ator que está no filme, mas todo mundo que está envolvido com a cultura, os espaços de cultura, o pessoal que trabalha com a parte técnica dentro dos espaços de cultura, dos espetáculos de arte, que é o iluminador de uma peça de teatro, o eletricista que faz as ligações acontecerem quando se faz uma produção de cinema, e muito mais, gente que faz a limpeza dos espaços de cultura e tudo. Só que o artista tem uma característica que ele não, a grande maioria, não são assalariados, porque eles trabalham com projetos próprios, através de editais, patrocínios e tal. Queria saber de você, Alencar, quais são os projetos que estão aí na Câmara que para auxiliar esse batalhão gigantesco de trabalhadores brasileiros. A gente sabe que a Jandira Fegali está direcionando um projeto para ter um auxílio emergencial para esse público todo. E que você falasse um pouco sobre essas possibilidades que a gente tem, que os artistas podem esperar de uma luta dos nossos representantes mais progressistas, como vocês. Pois, Sato, você coloca um tema importante também, que é a cultura, e valorizar esses profissionais os mais diferentes possíveis. Mas eu queria fazer um pequeno... respondendo aqui uma pergunta. Acho que é GC Antônio ou João Antônio, que falou que a saúde sempre foi péssima. Eu queria lembrar a todos aqui, imaginem essa crise de Covid acontecendo como está acontecendo, se nós não tivéssemos a ZUP construída no governo Lula, governo Dilma, os hospitais, o número de leitos que nós tivemos construídos nesse breve período que governamos, que hoje atende muita gente, o SAMU, que socorre ainda muita gente que, em caso grave, leva imediatamente para o hospital, podem ter certeza que a crise seria bem pior. E ainda tiraram o dinheiro da saúde à época, com a CPMF criada pelo Fernando Henrique, e tiraram no governo Lula, para sabotar o governo, para impedir mais investimento na área da saúde. Mesmo assim, fizemos muito. E agora, quem congelou os gastos públicos na área social foi o governo Temer, apoiado pelo presidente Bolsonaro. E a saúde, nesses 3 anos, perdeu em torno de 20 bilhões, que poderia ter feito muita coisa. Pergunto a quem diz que sempre foi ruim a saúde: qual medida de saúde pública foi feita a partir do governo Temer? Foi desmantelado o Mais Médico, que atendia
muita comunidade carente, muita comunidade pobre, Brasil afora. Do rincão numa cidade do interior à comunidade ribeirinha. Do sertão a uma comunidade no sul do país. De uma comunidade na grande São Paulo a outro estado. Portanto, o desmonte da saúde não foi culpa do PT. Foi culpa de outros. Nós fizemos e muito em pouco tempo que governamos, e o caos seria muito maior se nós não tivéssemos feito as unidades que nós construímos. Voltando à cultura, Sato, é que a pessoa perguntou, quis deixar esse registro aqui. Claro. Ô, Sato, é um governo que ele ataca a cultura, ataca a educação, aquele ministro não dá para dizer. Aliás, a secretária de Cultura também. Olha, a questão não é divergir politicamente. A pessoa pode estar no governo Bolsonaro, a gente tem uma divergência política. Mas o que eles fazem é atacar a área que eles são. Foi uma pessoa da cultura, uma artista de tanto tempo, uma atriz, para atacar a cultura. Quer dizer, onde já se viu isso? É algo... Não dá para entender a lógica, não dá para entender sequer lógica, porque não tem nem proposta política, não tem nem proposta cultural. É um desmonte absoluto em todas as áreas, e a cultura é uma delas. É um governo que escalou o seu time para fazer gol contra. O ministro do Meio Ambiente ataca o meio ambiente, o da saúde é a saúde, o da educação é a educação, o das relações exteriores, e assim vai. E na cultura, infelizmente, foi a mesma coisa. Bom, e aí o governo não quer garantir medidas de apoio, de reconhecimento a esses profissionais. Aí tem gente que pode falar, pô, mas se o governo tem que ser responsável por tudo, pô, o governo serve para quê? Primeiro, num período de normalidade, ele serve para construir as políticas públicas e valorizar as diferentes áreas dos saberes, do conhecimento, do serviço público. Mas num período de crise, a necessidade do governo é ainda maior. Na área econômica, na área sanitária, na área da defesa, das relações exteriores, na área do trabalho, da economia e também na área cultural. São pessoas, são trabalhadores e trabalhadoras. São pessoas que estão, nesse momento, desprovidas, sem amparo. E o Estado foi feito para isso, para proteger, para acolher, para cuidar. Volto a repetir isso, porque isso é importante. São profissionais. Não adianta olhar só o grande artista, mas é aquele produtor cultural, aquele artista da comunidade, que rala durante a semana, que rala no final de semana, desde o cara do som, da iluminação, do produtor, do próprio artista em si. Essas pessoas que vivem de um trabalho ou outro, de um contrato ou outro, como é que eles estão nesse período de isolamento necessário, isolamento social, onde o contato físico diminuiu, que é o correto nesse momento? Como é que essas pessoas sobrevivem? Então, o governo tem que garantir políticas públicas. Há o projeto, que esse também é articulado pela Benedita, junto com a Jandira e outros parlamentares, tem total apoio nosso, para garantir, esperamos que seja votado essa semana, o compromisso é que será votado amanhã. Vamos ver se, de fato, o Maia coloca na pauta, e era para ser votado semana passada, não votou, ficou compromisso de entrar na pauta amanhã, esperamos que entre, para garantir um auxílio, uma ajuda, um apoio, nesse momento de crise, a essas pessoas que não estão conseguindo desenvolver sua atividade cultural, sua atividade profissional em torno da cultura nesse período. É o mínimo que o Estado pode fazer. E o Estado pode fazer mais. O Estado federal, a União, é quem pode emitir dinheiro, é quem pode contrair dívida, é quem pode, se quiser, taxar grande fortuna. Dinheiro tem, basta vontade política para fazer. Dinheiro tem, é simples, basta querer. Então, já teve uma alteração anterior na lei da renda cidadã, incluindo também os produtores culturais, os artistas dentro dela.
Foi aprovada na Câmara e no Senado e o Bolsonaro vetou. E tem esse projeto específico na área da cultura para que haja esse... Olha, não é... É um direito, é o mínimo que estou dizendo que o Estado pode fazer. Então, a gente está confiante que vai ser aprovado agora. Vamos ver a sanção presidencial. Tem que continuar a batalha para que seja sancionado. E para quem não considera a cultura importante, perceba no seu dia a dia. Se você antes não percebia que estava atarefado de um monte de coisa na correria do dia a dia, perceba agora no isolamento. O quanto de cultura a gente consome, tem acesso da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. No mais diferentes jeitos. Sonora, visual, tudo que imaginar tem cultura. Então é o mínimo, é respeito, é humanidade com aquelas pessoas que estão impossibilitadas de produzir o seu conhecimento, seu sabor, seu valor, sua expressão, para que nesse período que nós estamos vivendo, que infelizmente é atípico, é extraordinário e requer medidas extraordinárias de apoio ao nosso povo. Muito legal você lembrar disso, né, da importância e da valorização que a gente tem que dar mais e mais à cultura, como você falou, tudo é todo o tempo, o dia inteiro, quando eu não estou aqui na live, não estou trabalhando no meu trabalho formal, eu estou consumindo cultura, sempre, é a primeira coisa que eu vou fazer logo após as tarefas de trabalho, e ainda assim, dentro das tarefas do trabalho, tem cultura, muita cultura, não é? Aqui é um momento de cultura, não é? Então, cultura é muito amplo, né? Até algo que a gente lê na rede social, o compartilhamento de informação na rede social, é um livro, é uma revista, é um jornal, é um gibi, é uma música, é um vídeo, é um filme, é a novela, é um desenho, é tudo. Exato, exato. É a live de um artista, tudo. A todo momento nós estamos consumindo cultura, troca de informação, tudo. Muito bem. Antes de passar para o último tema, Sato, eu quero mandar um beijinho para Mariana Mota, do canal Púrpura, que está assistindo a gente aqui, grande querida, companheiríssima, corajosíssima também, faz um trabalho muito afetuoso no canal Púrpura. E agradecer também as pessoas que estão assistindo, tem um público bom, viu, Alencar, ainda assistindo, muitos compartilhamentos, um alcance muito interessante, porque a gente passou, acho que por muitos temas. E o penúltimo deles, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação para o STF para investigar o Roberto Jefferson, né, por atentado à democracia, e a Suprema Corte e liberdade de imprensa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para a gente passar para o último ponto, que é cultural, tá? O último ponto da nossa conversa de hoje. O Roberto Jefferson, eu respeito a liberdade política e defendo a liberdade política. As pessoas têm o direito de manifestarem sua opinião, de discordarem, de concordarem, de fazerem crítica, de fazerem elogios, de defenderem aquilo que acreditam. Isso não tem problema nenhum. Mas o Roberto Jefferson, ele fez uma ameaça, expressou uma opinião pousando com um fuzil na mão e dizendo que, se necessário, ele estava disposto a pegar em armas. Ora, isso é uma ameaça clara à nossa democracia e aos poderes constituídos, que são também a expressão da democracia. Nós não queremos que os poderes sejam protegidos, estão acima da lei. Pelo contrário, estão dentro da lei, tem que obedecer à lei, mas tem que ser respeitado também nas suas prerrogativas, na sua função. Então, o Roberto Jefferson, ele não expressou uma opinião, ele fez uma ameaça ao portar um fuzil. Nós representamos a Procuradoria para que ele seja investigado por... Isso é crime, ameaçar o Estado Democrático de Direito, que ele seja investigado e responda por isso, e mais, que ele responda também por aquele armamento. De quem era aquela arma? Ele tem porte? Aquela arma é de uso restrito. Ele tem porte para aquela arma?
Ele tem que dizer onde ele estava, de quem era aquela arma e se ele tem porte, porque isso também é crime. Ele não pode achar, só porque ele está aliado do presidente, que ele está acima da lei, que ele está acima da justiça. Nós queremos que ele responda pelos 2 crimes: atentado à democracia e pelo não porte de arma que ele tem, e ele expôs isso de uma maneira descarada, ameaçando as pessoas. Queria aproveitar, Cátia, também, Sato, rapidamente. Eu preparei um projeto para que a exposição de armas na rede social, o incentivo ao uso de armas seja crime. Porque tem gente achando que isso é normal. As pessoas ficarem na sua rede social postando armada, dando tiro, incentivando outras pessoas a praticarem. Uma loja de armamento expor a sua arma não tem problema, porque ela vende. Ela é o produto que ela tem que expor. Agora, as pessoas ficarem a todo momento na rede social postando-se armada, fazendo gesto, um tiro no outro, ora, isso é crime. Isso tem que ser uma conduta... Aliás, apresentamos o projeto para que seja considerado crime, porque nós estamos fazendo um incentivo, uma apologia de uso de algo que pode ameaçar as pessoas, causarem violência, causarem danos e causarem a morte a tantas outras pessoas. E no mundo polarizado que nós vivemos no Brasil, onde o presidente achando que uma pessoa tem que pegar em arma para atirar em prefeito e governador, é uma apologia descarada, e apresentamos o projeto para que seja crime. E como é que está o status desse projeto, Alencar? Como é que a gente pode acompanhar e fortalecer, não é, essa iniciativa? Eu acabei de apresentar agora, após o episódio também do Roberto Jefferson. Ele não é um projeto que vai tramitar de maneira prioritária nesse momento, porque estamos no meio da crise, mas depois vai ter que passar pela Comissão de Justiça e outras comissões até que vá a voto, mas é necessário tornar essa conduta criminosa, porque o que está se fazendo é utilizando essa suposta liberdade para incentivar milicianos, logo adiante, a atentarem contra o poder e defender o poder autoritário do presidente Bolsonaro. Muito bem, muito bem. A gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa. Eu não sei se o Sato tem mais alguma pergunta antes das nossas... A gente vai pedir dicas aqui para o Alencar. Tem mais alguma pergunta, Satinho, para fazer? A gente já pode... Tá bom. Então vamos partir para a finalização, né, Sato? A gente sempre faz aqui, Alencar, uma brincadeira, mas que é muito importante do ponto de vista do que fazer na quarentena, não é? Do isolamento social, para quem tem essa condição de estar isolado, de estar fazendo, se protegendo. E para, claro, que as pessoas conheçam mais também os nossos entrevistados. Eu queria pedir para você algumas dicas culturais. A gente vai fazendo bate-bola e o Sato, e você vai falando o que você está pensando, ou ouvindo, ou lendo, ou praticando, ou aprendendo sobre isso. Então, eu queria começar... Fala. Você quer falar? Não, pode falar. Eu queria começar pedindo para você uma dica de música, ou banda, ou cantor, alguma coisa relacionada à música que você esteja com tempo para ouvir agora. Olha, eu tenho, dentro do tempo possível, de fato, escutado música, estou lendo e também vendo filme e cozinhando quando o tempo dá. Mas fala da música primeiro, homem. De música, me veio na memória O Tempo Não Para, do Cazuza, onde diz que a piscina está cheia de rato. E, infelizmente, a expressão do governo, daquela reunião, é um monte de rato que, infelizmente, os nossos inimigos estão no poder. Os inimigos do povo brasileiro, novamente, estão no poder. Então, que a gente a escute e pegue o retrato do que é o governo Bolsonaro e do quanto cruel ele é em relação ao nosso povo. Muito bem. Sato? Agora... Então, para ver como tudo é cultura. Que nesse tempo de pandemia, que filme que você viu ou uma série que você está vendo que você indica aí?
Deixa eu ver aqui, vou lembrar agora o filme. Bom, li 1917, sobre a Segunda Guerra. Vi Indústria Americana, que retrata uma indústria nos Estados Unidos, todo o processo também de demissão. O que mais que eu vi? Bom, agora que eu lembro é esse. Eu li uns 5, 6 filmes. Aliás, eu vi uns 5, 6 filmes, mas agora não estou lembrado de todos. Muito bem. E para finalizar, já que você bateu a bola para a gente vai tocar... Parasita. Parasita. Parasita, que Parasita, ganhou um Oscar, muito bom. excelente também, recomendo. Muito bom. Então, já que você bateu a bola para a gente vai tocar para fazer o gol, finalizar essa conversa. O que você está cozinhando? Conta para gente. Olha, eu gosto e sou curioso. Então, eu sou daqueles que buscam a receita e tentam fazer alguma coisa. Ontem eu me atrevi a fazer pão. Aliás, um sábado. Falei, entrei no Google, peguei uma receita e me arrisquei a fazer pão. Ficou razoável, deu para comer. Ficou bom. Vou fazer mais vezes para aprender. Posta lá no seu Instagram para a gente durante a semana, ver. fazer um bolo, a fazer alguma coisa para ir aprendendo. Ao mesmo tempo que relaxa, a gente vai provando aquilo que a gente faz, além de ser mais barato. Muito bem, muito bem. Bom, querido, a gente quer muito te agradecer a oportunidade de... O pão, eu fiz um pão salgado e um pão doce. O pão salgado ficou bom, o doce não ficou muito bom, não. Olha só, tem variedades, tá vendo? Tá fraco não, né? Então, é isso aí. Eu quero muito te agradecer mesmo por essa oportunidade da gente conversar, bater esse papo que ao mesmo tempo é muito denso, mas é muito leve também, não é? Porque ele é muito democrático, você traz isso na tua trajetória. Acho que é muito simples, né, de entender as coisas quando você coloca de uma maneira muito mais transparente, não é? De como elas podem ser para a gente enfrentar essa antidemocracia que a gente está vivendo. Então, é muito legal sempre estar... O Rodrigo Pilha escreveu aqui agora, olha, tem que fazer uma live, a cozinha do Alencar. Vamos lá. A gente dá as dicas, a gente aprende junto. Pode ter certeza que não vai fazer mal como faz a cloroquina. Então, a gente pode testar na cozinha, porque tudo é tranquilo, então não tem risco nenhum. Eu acho muito legal, eu acho que seria bem legal, viu? Obrigada, Pilha, valeu, cara. O Pilha é outro cara, né? Muito, muito aguerrido. Então, querido, muito obrigada, Sato. Eu queria que você desse sua mensagem final, né? E é isso. Obrigada. Eu acho que não tem muito para falar. Xará de aniversário, como você lembrou aí no começo da live, piscianos, xarás piscianos, se entendem também, não é, Sato? Vamos que vamos e tá contigo agora para você, enfim, fazer tua fala final aí. Bom, agradecer o Sato, agradecer a Kátia, já nos conhecemos há um bom tempo, amiga, batalhadora, aliás, vocês todos aí, Jornalistas Livres, é um prazer a gente estar aqui, ter estado com vocês, cumprimentar todos que nos acompanharam e fazer o convite novamente de acompanhar nossa rede Alencar Santana Braga, Face, Twitter, Instagram, e adorei o bate-papo, foi gostoso, diversos temas, descontraído, leve, mas ao mesmo tempo informativo e de opinião. Então, conte conosco, estamos online, mas na luta, não podemos parar na defesa de direitos, na defesa da justiça. Esse é o nosso compromisso maior. Então, um abraço e um beijo grande para todos vocês aí. Obrigada, querido. Até a próxima e te convido, já deixo o convite para daqui a alguns dias a gente voltar para dar uma atualizada nos projetos, na situação de Brasília, né? Para você vir aqui falar um pouco mais. Estou à disposição. Tá bom. Muito obrigada, gente, para quem assistiu também. Valeu, Sato. Obrigado, gente. Obrigado, Alencar. Tamo junto. Valeu, Sato. Obrigado. Conte conosco.